Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel Ferraz. Hoje vamos conversar sobre o livro Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, que foi o ganhador do Prêmio Jabuti de 2022 na categoria Romance Literário. Faz uns meses já que eu li esse livro, eu fiz no primeiro semestre do ano para uma disciplina do mestrado, ministrada pela professora Stefania Chiarelli, e foi muito marcante, tanto é que eu demorei para conseguir processá-lo, se é que eu o fiz, se é que eu posso considerar que isso tenha acontecido. Por isso até que esse vídeo, esse conteúdo demorou para sair, mas acho que hoje consigo trazer algo interessante para suscitar discussões a partir dessa leitura e também uma vontade em vocês que não leram de fazê-lo, porque esse livro realmente ele é muito impactante e conversa muito com a história do nosso país. A partir da visita à exposição brasiliana, que fica na Avenida Paulista, no Itaú Cultural, é uma exposição que, aliás, eu adoro e super recomendo que vocês visitem também, que é gratuita, tá? A partir dessa visita e observando duas litogravuras feitas por cientistas naturalistas, na verdade, europeus que vieram ao Brasil, fizeram expedições aqui, retrataram duas crianças indígenas, é que Micheline Verunski acaba por criar uma história, uma ficção em torno disso, mas com uma base no que aconteceu mesmo, que foi então esses naturalistas separarem crianças indígenas de suas famílias, do seu contexto, de suas vidas mesmo, daquilo a qual estavam acostumadas, enfim, de suas culturas, e levadas à Europa. Foram 8 crianças, apenas 2 chegaram no solo alemão, para depois de alguns meses também virem a falecer, então 6 faleceram na travessia. E é uma história de violência, vejam, né? Assim como muito do que, olhando para trás, podemos ver de acontecimento para o Brasil. Há também um outro núcleo que esse acontece atualmente, nos dias atuais, que é o da Josefa, e aí eu acho que encarna um pouco a figura do visitante dessa exposição. Josefa, então, ela é residente de São Paulo, capital, ela visita a exposição brasiliana, está diante dessas litogravuras, assim como nós, assim como a escritora, e ela pensa bastante sobre quem ela é, sobre suas origens, e também temos esse ambiente que é esse local que é o da grande cidade. Isabela Miranha e Johann Jury, que são os nomes cristãos dados por esses europeus naturalistas a essas crianças indígenas, faz parte do processo de aculturamento e é mais uma das violências tantas que vemos aqui no livro. Esses dois núcleos eles vão se intercalando no livro, o que nos coloca também uma não linearidade temporal na abordagem dessa narrativa, o que eu sempre gosto também de ver na literatura e acaba dando pra gente umas complexidades. Até porque, se a gente for comparar, né, esses dois núcleos tão díspares, também com a época em que eles se passaram, é algo interessante para nós leitores hoje de fazermos. Algo que eu acho fundamental de dizer aqui é que Micheline Verunski, ela é historiadora de formação, ela nasceu em 1972, ela foi finalista do Prêmio Oceanos, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, ganhou outros tantos prêmios, e no seu primeiro livro, publicado em 2013, intitulado Geografia Íntima do Deserto, nós temos um poema, e esse livro é de poesia. Nós temos um poema dela intitulado Rio, que eu acho que dialoga bastante com esse livro aqui, que é: o dia e a cidade conspiram contra mim como um gatilho armado de um revólver orgânico. Disparam signos, concreto e a pele quente dos ônibus. Mas à noite copulo com luzes e prédios. Sou útero, cântaro. Importante instância, o rio nesse poema ganha voz, indicando até mesmo que é útero, ou seja, que a vida nele se concebe, se forma, cresce. Por sua vez, nesse livro aqui, o rio é praticamente uma entidade, quando Inhê, que é o nome indígena da menina que depois vai ser chamada como Isabela pelos europeus, acaba sendo compreendida depois de apartada de seu mundo. E isso acontece por parte
do rio. Na página 56 do livro, temos o seguinte: mas por maravilhoso que fosse, o rio de algum modo soube compreender Inhê, porque todos os rios sabem todas as línguas do mundo, e desde aquele dia sua voz inaudível à maioria chegava, não obstante aonde quer que ela estivesse. Pode me chamar de rio, odo, flus, river, rivière, flumine, fluxo de água rasgando a terra com uma trajetória de sangue em um corpo animal. Pode me chamar de água. E água é tudo e está em tudo que compõe este mundo, inclusive o útero, inclusive esse espaço tão importante para o poema desse primeiro livro dela, publicado lá em 2003. E essa compreensão que se dá por parte de um rio, né, que até mesmo ela vai conhecer lá na Alemanha, acaba por me fazer lembrar de um outro corpo d'água que não a compreende, ou que ela mesma não vai compreender quando aparece na página 39 do livro. E quando finalmente chegou ao alto mar, Inhê não conseguia entender o que aquele imenso cobertor de água lhe dizia, já que esse cobertor imenso de água significa então o seu afastamento da sua cultura, daqueles seus entes queridos. E novamente nessa dicotomia entre a cidade e a floresta, entre o que foi destruído e o que permanece intacto, é que temos novamente o rio aparecendo no núcleo da Josefa nos dias atuais, quando, diante de uma tempestade, se diz no livro que parece que as ruas estão querendo voltar a ser rio. Só que toda essa cidade parece estar ameaçada pelo pulsar das ruas querendo se tornar rio novamente. Então há uma ideia aqui de que o imaculado, o que não foi destruído, ele é muito mais forte. Portanto, essa obra aborda a potência e a importância das culturas originárias, dos povos originários. Também essa leitura também funcionou para mim como uma denúncia a todos os horrores perpetrados pelos europeus aqui, descobrindo o Brasil, quando sabemos que essa palavra ela é por si só, no contexto em que aconteceu, horrorosa. E eu estava falando sobre o mar não compreender Inhê não compreender o mar quando nele chega. Na página 139, vejam aqui também esse trecho que explica um pouquinho sobre isso. Foi só aí que a menina entendeu que o oceano tinha muita fúria dentro dele de ter virado tumba. Gente demais atravessando a Calunga Grande para chegar até ali. Gente demais morrendo em tumbeiro, sangradouro em demasia, tingindo de vermelho aquele lugar. Sangue como dela, sangue de povo negro, sangue dos pobres do mundo. Mais para o final do livro nós temos alguns trechos de notícias que eu acho que aqui funcionam como uma quebra também da linearidade do que está acontecendo no enredo e também para reforçar essa denúncia. Não acho que seja um livro fácil em termos de conteúdo a ser lido, porque o que nós encaramos aqui é encarar uma tristeza ou tristeza sem fim da história que, enfim, formou o nosso país. Porém, é um exercício importantíssimo, porém é uma leitura que se faz necessária justamente para isso, para que a gente não esqueça, porque a memória também é um fator importante aqui nessa experiência de leitura. Talvez vocês estejam ouvindo o ronronar da gatinha, né? Então me perdoem por isso, mas espero que não. Enfim, pessoal, essa é uma forte indicação minha, eu recomendo fortemente a leitura do livro para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigada aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, que em troca do apoio recebem conteúdos literários exclusivos que crio para eles mensalmente. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!